Para a gente encerrar rapidamente aqui, a gente traz um dado importante, como eu falava, os sites, mídias digitais do governo do estado estão todos fora do ar, inclusive com comunicados, né, que estão fora do ar para evitar problemas com a justiça eleitoral, uma vez que o governador Wilson Lima é candidato à reeleição. Mas se a gente observar, e é uma coisa que você trouxe aqui para a gente, realmente é super importante olhar para esse lado, os sites da ALEAN, da Assembleia Legislativa do Estado, e da CMM, a Câmara Municipal de Manaus, ainda estão no ar, trazendo inclusive a divulgação dos trabalhos ali dos vereadores e dos deputados, sendo que muitos deles vão disputar cargos proporcionais nessa eleição agora de 2022. E aí, Rose, como que a gente avalia isso, viu? Por que é diferente em relação aos sites do Executivo, por exemplo? E não pode deixar de ser interpretado como desequilíbrio em relação às outras candidaturas, mas qual o impacto disso, quem tem que medir é a Justiça Eleitoral, na minha opinião, sempre. O que acontece? A legislação, ela prevê, ela veda, na verdade, a conduta, o que eles chamam de conduta vedada, fica até redundante aqui, mas é isso. E esses sites institucionais do governo, do executivo, eles foram tirados do ar 3 meses antes da campanha, porque é o que prevê a legislação, que eles não podem trazer material de exaltação ao gestor, né, de exaltação que promova ele mais do que os espaços que eventualmente tem os outros pré-candidatos, outros candidatos. Se desequilibra a disputa, isso está muito claro na legislação em relação ao executivo. E é por isso que toda eleição não é dessa, os sites, entra governador, sai governador, a conduta é essa, de retirar do ar, deixar o material essencial de serviço, por exemplo, transparência, os dados da Covid, outros dados que sejam essenciais ao serviço da população, mas os de notícias que exaltam o gestor devem ser retirados para não cair nessa questão proibida da Justiça Eleitoral. Os sites da Câmara e da Assembleia não são sites do Executivo, mas as publicações elas se colocam todo neste contexto. E é pura exaltação da imagem pessoal dos parlamentares. Inclusive, sem muito conteúdo a apresentar, eles se exaltam, né, naqueles releases deles. É bem complicado, inclusive com base nas emendas, nas articulações que são colocadas muitas vezes ao preço dos interesses da população, né, de determinados segmentos da população. Mas é isso que está exposto lá. O que eu ouvi aqui de juristas, de advogados que eu li, é que justamente nesse detalhe, a conduta vedada já está colocada em outras decisões da Justiça Eleitoral que não se configura, o que poderia ser em relação ao abuso do poder, tanto do Executivo, quando tem esse tipo de conduta, quanto de sites que são ligados a esse espaço de divulgação de parlamentares, né, de candidatos que concorrem à eleição proporcional. Mas tudo isso, Rafael, depende de um entendimento, de um interesse de atuação jurídica, que geralmente os candidatos proporcionais, ele não tem nem espaço, não tem nada. Como é que eles vão brigar com a estrutura de uma Assembleia, de uma Câmara? Essa função deveria ser de quem? Né? O Estado Democrático de Direito, o pensamento da formação desse Estado Democrático, ele pensou, né, na impossibilidade, quem atua é o Ministério Público Eleitoral. Mas aí é pedir demais, né, Rafael? Está faltando um olhar, faltou desde o início sobre outras questões ainda mais graves, quanto mais dessa que talvez, no entendimento dele, seja secundária. Não crio grandes expectativas. Mas só para a gente entender a falta que faz de uma atuação mais dinâmica. Eu lembro quando era, na época do doutor Edmilson Barreiros, não posso deixar de lembrar, mas teve outros procuradores também, doutor Vitor, eles faziam alguns testes nesse sentido. Eu lembro até que o doutor Barreiros falava assim, nós vamos testar esta tese, nós vamos colocar para a Justiça Eleitoral avaliar. Mas hoje a gente não vê, né? A gente não vê esse tipo de atuação por parte do Ministério Público, e, inclusive, repito, em questões até mais graves, né? Faz muita falta essa vigilância. Rosiane Carvalho, muito obrigado pela coluna de hoje. A gente continua acompanhando as movimentações e amanhã tem mais. Até mais.